Eu cedo meu espaço ao vereador Capitão Ramon. Capitão Ramon da tribuna. Que isso, cara? Quer que falou essa, o Iago? Essa gravata é do meu pai. Presidente, nobres colegas aqui presentes, você que nos acompanha nas redes sociais, a todos que estão aqui presencialmente. Hoje eu vim, inclusive, com a gravata do meu pai. Essa gravata foi usada em 1975. Então ela tá bem até hoje aqui, ó, a gravata do meu pai. Obrigado, pai. Hoje são diversos temas que eu venho discutir aqui. Não pedi uma parte para o vereador Lucas, mas também queria falar a respeito desse tema grave que é a saúde em nosso município. Muitas são as desculpas, poucas são as soluções. Então eu acredito que ao invés de nós encontrarmos culpados, nós temos que encontrar soluções. Inclusive, já fiz algumas indicações ao Executivo. E aí, eu não sei se falta interesse político, porque a ideia não partiu de uma pessoa do governo, ou se falta empatia com a população. A população, ela clama por respostas. Então nós, como legisladores e o Executivo, devemos dar respostas. Não adianta simplesmente dar uma desculpa. Só que hoje eu não vim falar a respeito de saúde, eu só fiz esse breve preâmbulo para acompanhar o que o vereador Lucas Caragnato tinha falado. Eu vim falar a respeito de uma das promessas de campanha que não serão cumpridas. Sobre a nomeação dos 70 novos guardas municipais. Em janeiro, eu vi uma notícia do secretário de Segurança Pública que dizia o seguinte: teremos 200 novos guardas municipais em Caxias do Sul no ano de 2025. No entanto, eu acredito que ele não deva saber. Mas estes guardas, após a nomeação, têm 30 dias para se apresentar e depois mais 6 meses para realizar o seu curso. Logo, não há mais tempo hábil para que tenhamos 200 novos guardas municipais na cidade de Caxias do Sul. Isso é muito triste, porque eu vejo diversas desculpas do secretário. Eu não vejo ação. Parece que ele não está trabalhando. A guarda municipal está desassistida. Nós viemos aqui discutir a respeito do local, inclusive, onde a guarda municipal está. E foi denunciado nessa Câmara de Vereadores que o local onde a guarda municipal está é totalmente inapropriado. E mesmo assim, o secretário de Segurança Pública do município de Caxias do Sul renovou o contrato com este local. Se ele perguntar para um guarda municipal, já vai saber a resposta. O alojamento é inviável. A reserva de armamento está em local inapropriado. O que protege da rua para o interior da guarda municipal é um vidro que pode ser quebrado com uma pedra. Então hoje, a segurança de Caxias do Sul é separada por um vidro que pode ser quebrado com uma simples pedra. Parece que o governo não está preocupado com isso. O secretário de Segurança já foi avisado diversas vezes. Secretário, nós vamos agir após acontecer algum problema ou nós vamos agir antes do problema? Eu aprendi, com esses 32 anos de vida que tenho, que nós devemos agir antes, para evitar problemas maiores. É muito menos desgastante e muito mais barato. No entanto, parece que ele não aprendeu. São 40 anos de carreira, mas não aprendeu. Tem mais tempo de carreira do que eu de idade, só que não sabe disso. Então, nós precisamos de mais ação.
E aqui eu vejo às vezes as pessoas dizerem para mim assim: vereador, o senhor vai lá na tribuna e fala, mas eu não vejo ação. Como é que eu vou fazer? Só se eu pegar ele pelo braço e levar para fazer. E aí algumas pessoas me criticam dizendo que eu vou lá e vou limpar um parquinho. Mas eu peço para a secretaria fazer. E não faz. Eu estou a fim de começar a cursar medicina, porque se a Secretaria de Saúde não atende, eu vou lá e vou atender as pessoas, porque eles não fazem. Eu não sei por que isso, que a gente tem que cobrar. Se eu sou cobrado uma única vez, eu já anoto na minha agenda. Não posso mais ser cobrado sobre esse assunto. A minha mãe me ensinou isso, a minha saudosa mãezinha. Meu filho, tente não errar. Mas se você errar, aprenda com os seus erros e não os repita. Só que tem gente que insiste reiteradamente nos erros. E quem paga é a população. Eu espero que talvez o prefeito não tenha conhecimento disso. Assim espero. Porque se tiver, está mais errado ainda. Se eu souber que um funcionário meu, porque os secretários são funcionários do prefeito, se souber que um secretário meu não está atuando como eu gostaria que atuasse, no mínimo ele deve ser exonerado e colocar outro no lugar, porque o salário não é baixo. O salário não é baixo. Então nós precisamos que seja olhada de uma forma mais eficaz. A Guarda Municipal não terá o seu efetivo de 200 guardas municipais até o final do ano. Isso foi uma promessa de campanha, foi uma bandeira que foi levantada, inclusive o secretário de Segurança foi e repetiu isso para diversos jornais e não cumpriu. Não cumpriu. E eu tenho recebido diversas mensagens aqui dos aprovados, solicitando e perguntando quando que serão chamados. Vereador. E eu não tenho como prever isso, infelizmente. Obviamente que não é garantia de ser chamado após você passar no concurso, não há garantia nenhuma. Mas se foi uma bandeira de campanha que seriam nomeados 70 novos guardas, por que, ora bolas, ainda não foram nomeados? Pois não, vereador. Vereador Capitão Ramon, sobre a nomeação dos guardas, a gente pediu insistentemente pelo menos os 70, aconteceu isso com a professora lá no João Desorce, no Fátima Baixo, mobilizou toda a comunidade, estamos pedindo, teve audiência pública, pedimos para o secretário reiteradamente, né, na audiência pública sobre segurança nas escolas, mas não me admira nada, vereador, eles não terem nomeado, que foi uma promessa de campanha, eles colocaram máquinas que as obras estavam acontecendo no Parque de Proteção Animal, no Parque Automotivo. Eles colocaram máquinas. Estelionato eleitoral, o que aconteceu na nossa cidade? Porque na campanha eleitoral pôde tudo nessa cidade. Fizeram a camadinha de asfalto lá para dizer que ia acontecer asfalto em várias vias da cidade. A propaganda do Cined acontecendo lá, atendimentos. O NAP, né, que bombou na internet. Asfalto no Vilão, todos, não me admira nada. Onde se coloca uma máquina mentindo para a população que está acontecendo uma obra e tu vai lá e não existe absolutamente nada, não me admira eles não nomearem os guardas municipais, vereador. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane. E quem sofre é a sociedade. Quem sofre somos nós. Quem sofre é a professora Thaís. E muitas outras professoras que sofrem. Uma parte, vereador. E aqui eu tenho também relatos dos guardas municipais. Vieram até mim e disseram: capitão, nós não estamos mais fazendo a nossa missão precípua. A Guarda Municipal não está mais protegendo os órgãos públicos, não está mais protegendo as escolas. Ela está subindo no morro. Está subindo lá no 1º de maio para buscar droga, buscar foragido, com uma viatura. Essa não é a missão da Guarda Municipal. Permite uma parte, com vereador. uma viatura. Pois não, vereador Iago Morante.
Só para colaborar, eu já pedi para minha assessoria da Comissão de Segurança, a gente vai fazer uma lista de tudo que a gente recebe da população e o que a gente definiu como prioridade e a gente vai mandar para o Executivo. Vou dar um mês para eles fazer uma coisa que a gente pediu. Tem uma lista lá de coisas que a população nos cobra. E aí, se não fizerem, eu vou mostrar que a Comissão de Segurança deve ser extinta, não serve para nada, porque a gente não vai ser ouvido, e aí fica a critério do Executivo. A gente vai mandar. Essa é a minha colaboração, vou mandar. Depois, se a gente enlouqueceu, subir o tom, escalar uma crise no governo, mais uma, não venham me reclamar. Seria só isso. De líder, se puder uma declaração de líder, acho que o tempo vai acabar aqui. Declaração de líder do PL. Segue em declaração de líder da bancada do PL, vereador Ramon Teles, da tribuna. Pois não, vereador Frício. Vereador Ramon, quero começar por onde o senhor terminou. Qual efetivamente o papel da Guarda Municipal? Proteger prédios públicos. Não, isso tudo bem. É o que Vossa Senhoria, inclusive, afirmou e eu concordo plenamente. Eu entendo, vereador Iago, que provavelmente a nível da Comissão de Segurança, seria muito interessante, quem sabe, uma audiência pública, convocando o secretário, tá, convocando as autoridades, o responsável pela guarda, e que faça aqui uma prestação de contas aonde que a guarda está atuando. Porque eu só vejo manifestações a nível da prefeitura, porque a guarda pegou o drogadito tal, pegou o condenado tal. A minha preocupação é saber se a guarda está cuidando das nossas escolas, está cuidando das nossas praças, que é o papel principal, né? Que não está numa concorrência predatória aí com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, tá? Se invertendo os papéis. Então, são necessários os 70 novos guardas? Bom, eu quero botar aqui no papel. É necessário? Tem que justificar. Uma parte, vereador. Tá? Tem lá um guarda que está... A patrulha escolar está cumprindo sua função? Tá? Essas questões que eu acho que é interessante... Porque esse é um tema recorrente na casa, vereador Iago. Agora não está. É um recorrente na casa do ponto de vista das questões da segurança da Guarda Municipal. Então, quem sabe, convoque-se aí uma audiência pública, chame-se as autoridades aqui, que venham aqui e esclareçam isso. Vamos botar no papel, vamos enxergar aqui. Eu quero ver aqui no telão, né? Quantos guardas são, que horários cumprem, aonde que é as questões que eles estão atuando. Obrigado, vereador. Quantos estão afastados, essas questões. Obrigado, vereador. Obrigado. É muito bom saber que o governo também concorda, o senhor como membro da base do governo. Então, hoje, o que nós vemos? Com todo respeito à atuação da Guarda, mas a Guarda, a missão dela, e agora o Senado já aprovou, e para que ela tenha esse caráter de polícia, sim, mas é uma polícia municipal. Quando a missão principal dela é proteger os órgãos públicos, primeiro nós temos que fazer o dever de casa, que é proteger os órgãos públicos. Se eu não tenho efetivo para estar em todas as escolas ao mesmo tempo. Então foi o seguinte, vamos pensar fora da caixa. Nós temos 82 escolas municipais, mais 42 escolas de educação infantil. Nós temos 140 guardas. 50, obrigado. Então, 82 mais 50. Nós temos 140 guardas. Não tem como a gente colocar um guarda por escola durante um determinado período? Talvez. Com os novos 200 guardas, considerando que vai ter um de férias, um de licença. Ao invés deles ficarem rodando pela cidade, não dá para a gente colocar um por local? E aí, locais que são sensíveis. Por exemplo, a UPA. A UPA é um local totalmente sensível. Não tem um guarda municipal lá. Não tem. É um local que tem uma movimentação gigante. Eu vi os comentários aqui. Se não tem nem médico na UPA, imagina ter um guarda municipal. Só que a gente está olhando do lado inverso, que era para ter médicos lá. E a gente poderia ter um guarda municipal, porque é um local sensível da sociedade. Por exemplo, a Praça Dante Alighieri, não poderia ter um guarda municipal? É um local sensível. Uma parte, vereador. A igreja de São Pelegrino, as minhas queridas senhoras, elas vêm me pedir diariamente, Capitão Ramon, tem um cidadão aqui, um morador de rua, que vem todo dia assaltar a capelinha. A gente não pode ter um guarda aqui, ele vem afrontar as pessoas, os turistas, e a gente não tem um guarda municipal. A igreja de São Pelegrino é um patrimônio da cidade, é um ponto turístico, e não tem um guarda. O turista chega aqui em Caxias do Sul, ele vai se sentir seguro indo nesses pontos?
Indo lá no Monumento ao Imigrante, não tem um guarda. Indo na Casa de Pedra, não tem um guarda. Indo no Jesus Terceiro Milênio, não tem um guarda. Então, nós temos que pensar qual que é a minha missão precípua, o que eu devo fazer e o que eu posso fazer. São coisas distintas, dever e poder fazer. Concede uma parte, vereador. Pois não, quem pediu uma parte que foi o vereador Iago? Pediu? Pois não. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Só mostrando aqui, ó, o que acontece. Para encerrar esse debate, fica isso aí, que se deve estar no patrimônio, se não deve, a gente pode usar, vereador Friso, as câmeras, a tecnologia, e aí despachar a viatura, despachar o guarda municipal para a escola, para o patrimônio ali, né, onde ele está cuidando. A gente usa as tecnologias, aquelas mesmas que usam para multar o contribuinte, usa para segurança. Então, aqui eu vou ler só 2 ocorrências na data de ontem. Ocorrência de prisão por roubo de celular, bairro Floresta. A Guarda Municipal informa que recebeu um chamado relativo a um roubo de celular dentro da EPI do Floresta. Cidadão acionou o sistema de monitoramento da guarda e informou a situação. De posse das características do indivíduo, uma equipe fez buscas, logrou êxito e prendeu o cara. Outra ocorrência. Furto a estabelecimento comercial, bairro São Pelegrino, só na data de ontem. A Guarda Municipal informa que recebeu um chamado relativo, foi lá, quando da chegada da equipe, o indivíduo já estava detido por populares. Essas 2 prisões só na data de ontem ocorreram porque a Guarda Municipal estava na rua, patrulhando. Eu prefiro a guarda na rua, eu prefiro 50 viaturas na rua. Não é eu, aliás, a população prefere. Ela tem que ser vista. Eu já falei, a pessoa quando é assaltada, a mulher na parada de ônibus, aquela que é roubada, furtada no Ópera, ela sai correndo e pega o primeiro de uniforme que ela vê. Ela corre para o primeiro homem que tiver com uniforme. Não interessa se ele é da SUSEP, se é bombeiro, se é guarda municipal, se é brigada militar, se é polícia civil. Então, quanto mais pessoas patrulhando, quanto mais pessoas estiverem de forma ostensiva, que o Senado, a Câmara, o Congresso vem dizendo isso, seria melhor para a comunidade. Então, eu acho que no patrimônio dá para utilizar as câmeras ali, os sensores, e volto a elogiar uma coisa que deveria ser mais explorada, que foi no seu governo, vereador Friso. A Romu foi um baita acerto no governo de vocês na época. A gente pode explorar melhor a questão da Romu hoje aqui em Caxias do Sul. Eu sei que tem oficiais da brigada que não gostam, mas a gente está caminhando para esse negócio de municipalizar a segurança. Os melhores locais, eu volto a dizer, a gente pode fazer uma viagem, Capitão Ramon, lá para Niterói, a gente vai estudar Niterói, que faz fronteira onde o Comando Vermelho manda no Rio de Janeiro. E lá foi utilizada a Guarda Municipal para zerar os índices de violência, para baixar os índices. Eu trago exemplos aqui no Brasil inteiro, onde a Guarda Municipal ou a Polícia Municipal melhorou os índices. Contra fatos, não há argumentos. Isso é melhor. Claro que às vezes tem questão de ego ali, ou um lobby muito grande, tem muitos oficiais que não gostam, tá? Sabe por quê, vereador Bortola? Tem ex-policiais militares que hoje viraram secretários de segurança e vêm desenvolvendo ótimo trabalho, tá? Eu vou falar do Aragon em Porto Alegre, vou falar do Birajara em Flores da Cunha, e aí eles se destacam, alguns oficiais da brigada não gostam, eu não sei se é porque acham que perde espaço, não tem nada a ver. Como dizia o Aragon, tem vagabundo para todo mundo, então é só uma questão de fazer um bom acordo ali, e sempre lembrando, mas a guarda pode prender. Mas se o civil pode prender, eu já prendi. Eu fui em audiência mês passado junto com o César, diretor da guarda. Eu prendi, artigo 301, uma pessoa botando fogo em container. Se está lá que qualquer um do povo pode e o policial deve, está lá na lei. Não revogaram essa lei ainda. Eu não sei o porquê da discussão ou o medo que algumas pessoas têm. Seria isso. Obrigado, vereador. Então, como o senhor falou, a gente tem que lembrar disso. Qualquer um do povo pode, mas não deve. A guarda deve, mas não sei se poder pode, mas ela deve. A competência dela principal é isso. Porque que acontece? Quando você coloca a guarda municipal para ir num morro onde tem incidência de crime e você coloca uma viatura com 2 agentes, você está colocando a vida desses agentes em risco. Quando você vai fazer uma operação, você tem que ir no mínimo com 2 viaturas, com 4 policiais, com arma longa. Só que aí, vai 2 guardas subir um morro para buscar droga, eu estou esperando o dia que vai acontecer uma fatalidade. Infelizmente. Porque você tem que ter demonstração de força quando você vai invadir um local faccionado. Não é com uma viatura que você vai dissuadir. Não é assim que funciona. Então, vamos voltar um pouco, vamos voltar algumas casas, vamos fazer a nossa missão bem feita. Se nós estivermos fazendo a nossa missão bem feita, eu aprendi uma coisa no Exército. Antes de eu buscar o excelente, primeiro eu faço o bom.
atingir o bom, eu rumo pro muito bom. Quando eu atingir o muito bom, aí sim que eu busco a excelência. Não tem como eu buscar ser excelente se eu não faço o bom. Então, falta isso. Falta esse olhar, né, para que a nossa cidade ela fique cada vez mais segura. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon Teles. Com a palavra, vereador